Olá pessoal, tudo bem? César Santos da Escola Diplomática Periférica. Geralmente vocês me ouvem falar sobre o concurso de admissão à carreira de diplomata, mas dessa vez não é o caso. A gente vai continuar a inauguração de uma linha de pesquisa, mais exatamente política externa e povos indígenas. Eu fiz um primeiro vídeo ontem inaugurando esse campo, falando do problema da veredicção. E eu pedi licença, e vou pedir licença novamente para ler o texto, porque o texto ele é autoral e ele tem informações muito precisas daquilo que a gente quer investigar. E aí serve também como convite, se você tiver interesse nesse tema, política externa e povos indígenas. O mais importante do vídeo anterior é a centralidade da Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Dá uma pesquisada, Convenção 169 da OIT. A não consulta, aí continuando, me permitam ler, a não consulta, a ausência da consulta, como ponto de partida analítico. O campo, portanto, parte da não consulta. A não consulta deixa de ser, eu comentei no vídeo anterior, uma falha administrativa e passa a ser uma categoria analítica estruturante. A não consulta permite investigar silêncios produzidos institucionalmente, representações diplomáticas sem mandato, universalizações jurídicas sem escuta situada e traduções estatais de interesses não autorizados. Aqui, a nossa crítica dialoga com o Pierre Clastre e sua formulação sobre sociedades, como ficou conhecido, sem fé, sem lei e sem rei. A recusa indígena à centralização do poder desafia a própria ambição estatal de formalizar a consulta. Logo, a consulta formal pode ser em si um dispositivo de captura. Estados nacionais como produtores de silêncio. Geralmente, a literatura clássica da análise de política externa analisa interesses, capacidades, preferências, barganhas. O novo campo, política externa e povos indígenas, introduz uma outra variável, capacidade de produzir um silêncio legítimo. Estados tornam-se produtores de silêncio quando falam por sujeitos não consultados ou universalizam posições sem mandato, ou ainda quando neutralizam o dissenso originário, e ainda quando incorporam direitos indígenas como retórica diplomática. A política externa passa então a ser analisada também como uma tecnologia de apagamento. A originariedade do campo. Veja, eu não disse originalidade do campo, a gente não é nada original aqui, a gente talvez seja até bem tradicional. Eu disse a originariedade do campo, é um campo originário e não original, entendeu? O que significa originariedade? A gente parte de cosmopolíticas indígenas e não de teorias europeias do Estado. A gente parte do pluralismo ontológico e não do pluralismo institucional. A gente parte da escuta impossível, não da representação possível.
A antropologia política oferece alguns fundamentos. Territorialidade como ontologia, consulta como relação, não como procedimento, direito como prática situada. Assim, o campo desloca o locus da legitimidade diplomática, da soberania estatal para um consentimento originário, previsto na própria Convenção 69 da OIT e, no caso do Brasil, até antes, na Constituição Federal de 1988. E aí nós abrimos mão do cânone universitário. A gente não vai desenvolver pesquisa na UNB, a gente não vai desenvolver as pesquisas na USP. A gente vai desenvolver a pesquisa no campo fora do campo. Após demonstrar o domínio da literatura doutoral em análise de política externa, a escola diplomática periférica afirma que a originariedade do campo não pode depender exclusivamente do reconhecimento universitário. Isso porque o próprio cânone universitário foi constituído sem escuta indígena. Os critérios de validação reproduzem hierarquias epistêmicas coloniais. A consulta que falta aos povos não pode ser substituída por avaliação dos pares. O tempo acadêmico é incompatível com as urgências territoriais. E, por fim, é bom considerar importante, no nosso caso de política externa, que a diplomacia já opera fora da universidade. E é lá que a problemática se manifesta. Inaugurar o campo fora do cânone não é anti-intelectualismo, muito menos anti-ciência. Se o objeto é a ausência de consulta, a fundação do campo não pode repetir essa mesma ausência. Por fim, eu queria falar da nossa plataforma inaugural. O que a EDIP está propondo? Uma produção teórica independente, assessoria jurídica para movimentos sociais, para escritórios de advocacia, até para o agronegócio, sem nenhum problema. Consulta prévia livre e informada e os protocolos. É isso. Incidência pública no debate de política externa e tradução acessível desses regimes internacionais. Por fim, se vocês me permitirem, eu queria dizer que o campo política externa e povos indígenas nasce do lado de fora. Ele não oferece respostas confortáveis. Oferece um deslocamento do voto para o consentimento, da norma para a escuta, da representação para a veredicção, da originalidade acadêmica para a originariedade política. Num sistema internacional fundado sobre estados, a pergunta que se abre é radical em relação ao sistema westphaliano.